Olá, minha gente, como estão, meus queridos irmãos e irmãs? Bem-vindos a mais uma reunião do Calvary Connections. E é muito bom ter você conosco, nossos grupos de conexão. E desde já quero convidar você que não tem vindo à igreja, eu gostaria de convidar você para participar conosco dos nossos cultos domingo à noite, viu? Um culto feito especialmente para você. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que temos feito já desde do começo de março, né? Sobre a maravilhosa pessoa de Jesus. E nós vamos hoje falar a respeito de uma pessoa que nos mostra o caráter de Cristo. Nós vamos conhecer Jesus através do relato de João, mas o relato que ele faz do outro João, do João chamado Batista. Eu quero convidar você para irmos juntos nessa jornada. Para ir, portanto, eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia, por favor, e lesse o texto de João. No capítulo 3, nós vamos ler os versos 22 até o verso de número 26. Vamos fazer a leitura? Assim que vocês terminarem de ler, eu volto com a exposição. Muito bem. João Batista foi uma pessoa realmente que Jesus diz, dos homens que nasceram sobre a terra, João Batista foi o maior deles. E realmente, que pessoa linda, que pessoa interessantíssima. Era alguém um pouco estranho, né? Vestido de peles de animais, vivendo no deserto, com uma dieta bem saudável, né? Comia gafanhotos e mel silvestre, mas foi alguém de uma expressão muito grande. Eu quero compartilhar isso com você. Por quê? Porque começou a haver no texto que você leu, você percebe um certo desconforto, uma certa inveja dos discípulos de João Batista, quando eles perceberam que Jesus foi para um lugar próximo de onde eles estavam e Jesus também estava batizando, e os discípulos que eram de João Batista começaram a se direcionar para Jesus. Isso trouxe um certo desconforto. Os discípulos de João ficaram preocupados que o ministério de João ia acabar, mas as respostas de João Batista foram tremendas. E é a respeito disso que eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque você sempre vai achar alguém na sua vida que é melhor do que você. Você sempre vai achar alguém que vai fazer algo melhor do que você faz. Mas existem coisas na sua vida que você é muito bom para fazer. E aqui a gente aprende uma lição muito interessante, né? O nosso foco, a nossa força não deve estar em tentar consertar aquilo que a gente não é bom. Não, a gente deve aprimorar o que a gente é bom, naquilo que a gente tem de convicção e chamado. E naquilo que a gente não é bom, vamos trazer gente para trabalhar, vamos pegar pessoas para nos ajudar a fazer aquilo que a gente não sabe fazer. E foi mais ou menos isso. João Batista, então, quando ele se encontra com seus próprios discípulos e eles começam a falar a respeito de Jesus, João Batista fala algumas coisas interessantes. E através da compreensão que João Batista tem da vida e do seu ministério, é isso que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa que você vai perceber em João Batista está lá no verso 27. Você vai entender que João Batista compreendia o que Jesus era, o que Jesus tinha e o que Jesus fazia. Ele compreendia que tudo aquilo foi dado por Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que compreender. Às vezes a gente não sabe o preço que a pessoa pagou. Você está olhando para alguém, às vezes a pessoa olha com inveja, né? Com cobiça, e fala, poxa, como que aquela pessoa pode ter tanto, fazer tanto, ter mais do que eu? Entenda, ou ser mais do que eu, que muitas vezes a gente não sabe o preço que a pessoa pagou. Às vezes é presente de Deus para a vida dela. No caso, João Batista entendia que tudo que estava acontecendo com Jesus era a vontade de Deus, ele se submeteu a essa vontade. E aqui tem uma lição para a gente aprender muito grande na nossa vida. Aprender a nos submeter e entender que se o outro tem, o outro tem. Nós temos que nos preocupar conosco. Porque às vezes as pessoas gastam tanta energia querendo ser como o outro e esquecem de ser elas mesmas. Gastam tanta energia querendo ter o que o outro tem e acabam não tendo nada. Porque se ficam só olhando para a vida do outro, esquecem de olhar para a sua própria vida. Vamos aprender essa lição muito interessante com João Batista. Ele entendia que tudo que Jesus tinha, no verso 27, você vai entender, tudo que Jesus tinha foi dado por Deus para ele. E ele não tinha qualquer tipo de ciúmes nessa questão. A gente tem que aprender
muito com este homem. A segunda coisa que nós podemos aprender com João Batista é que ele tinha uma visão real de quem ele era. E aqui é muito importante, gente, saber quem somos. Você precisa saber quem você é, você precisa saber quem você não é, e você precisa saber quem você pode ser. Porque quando você sabe quem você é e quem você não é muito mais fácil você saber quem você pode ser. João Batista, ele sabia que a função dele era simplesmente preparar o caminho de Jesus. Nada mais. Nada mais. Ele só tinha que ser o precursor do Messias. E isso ele fez com maestria e com excelência. Ele foi a voz que clama no deserto. Ele preparou o caminho de Jesus. Ele apontou para Jesus. Pronto. Ele sabia que ele não era o Cristo. Ele fala isso. No verso 28 você vai ver. Eu não sou o Cristo. É Ele quem é. Eu já dizia isso para vocês. Ele tinha uma visão correta de quem ele realmente era. Paulo, em Romanos, a gente vai ver depois Romanos 12:3, que é o versículo que a gente vai compartilhar lá nas perguntinhas, que ele fala a respeito disso. Presta bem atenção no que o apóstolo Paulo vai falar. A terceira coisa impressionante na vida de João Batista era que ele tinha um desprendimento de se alegrar com o sucesso dos outros. Você vai ver que ele cita inclusive a questão de casamento. Assim, mas no casamento não é assim? A gente se alegra com o casal, com o noivo, com a noiva, não é verdade? Se tem um momento na nossa vida que a gente normalmente se alegra com alguém, é no casamento. A gente não tem dificuldade de chorar com quem chora, viu, gente? É fácil isso. A gente é sensível ao sofrimento alheio. Mas quando a pessoa tem sucesso, a gente não sabe lidar com o sucesso dos outros, não. E você vai ver no verso 29 que é exatamente isso que João Batista diz. Ele fala assim, o noivo é ele. A noiva está esperando por ele. Que aí é o simbolismo da igreja, né? Do noivo, Jesus, a noiva, a igreja, está esperando por ele. Eu sou só amigo do noivo. E eu tenho que me alegrar com o noivo. Todo mundo se alegra, né? Quando a noiva entra, né? Todo mundo fica em pé no casamento, não é assim? A gente não se alegra com os noivos, a gente espera aquele tempo do casamento, às vezes cerimônia longa, às vezes a gente está com fome, mas a gente espera. E no final, para dar um abraço nos noivos, para nos alegrarmos com ele. E João Batista usa a analogia do casamento, é interessante, não é? Por quê? Porque a gente tem que aprender a se alegrar com o sucesso das outras pessoas também, não só chorar com as tristezas, mas com as alegrias. Quem consegue se alegrar com o sucesso de outro, aquele cara que vai bem na empresa, que compra um carro da hora, que tem uma casona, quando a gente consegue se alegrar com o sucesso do outro, você pode ter certeza que você tendo esse desprendimento, você vai ter como olhar para a sua própria vida. Não ficar só preocupado com o que o outro tem. A gente deixa de se preocupar com a gente mesmo quando a gente fica olhando muito para o outro. Pensa nisso. O quarto e último detalhe da vida de João Batista. João Batista tinha uma convicção da missão. Olha, é lindo isso quando ele diz assim, convém que ele cresça e eu diminua. Gente, que coisa maravilhosa. Não é? Convém que Jesus cresça. Então, João Batista ele tinha uma verdadeira visão de que ele era humano. João Batista era humano, ele fala isso no verso 31, eu sou humano, Jesus é divino, ele sabe quem é quem. Né? João Batista tinha a convicção do ministério de Jesus, ele fala a respeito do ministério de Cristo. João Batista sabia que a partir daquele momento tudo estaria nas mãos de Jesus, porque quando acontece esse fato, o ministério de Jesus começa a despontar, e o João Batista diminui. E é isso que ele está falando. Convém que ele cresça e eu diminua. E foi exatamente isso que aconteceu no ministério de João Batista. João Batista depois ele foi preso, ele teve sua cabeça cortada, levado na bandeja. Lembra dessa história, né? Levado numa bandeja. E o seu ministério acabou aí. E você fala assim, poxa, que pena. Ele glorificou a Deus com o ministério dele? É lógico. Ele fez a missão dele, ele fez com excelência. Depois que ele terminou a missão dele, a sua vida foi ceifada. Mas enquanto ele estava vivo, ele cumpriu com a missão dele. E olha, essa gangorra, se você já brincou, ela é muito real. Quando a gente cresce, a gente se acha que pode, que faz, Jesus diminui. Quando a gente deixa Jesus crescer, a gente tem que se diminuir. Ou seja, quanto mais eu me diminuir, quanto mais eu for humilde, mais Jesus vai crescer na minha vida, mais vai operar na minha vida. E essa é uma história que a gente tem que aprender dessa pessoa linda e maravilhosa que é João Batista.
Todos nós temos que ser o João Batista dos nossos dias, porque nós também temos a responsabilidade de preparar Jesus, o caminho, para as outras pessoas. É nossa responsabilidade fazer isso também, preparar o caminho do Senhor. Se João Batista apontou para Jesus, o que eu e você temos que fazer? Apontar para Jesus, dizer que Jesus é Deus e que as pessoas precisam dele, as pessoas precisam enxergar Jesus em nós e precisam querer esse Jesus que a gente tem com a nossa vida, não é verdade? Então, que você também seja o João Batista dos seus dias. Não precisa ser aquela pessoa toda excêntrica como ele era. Seja você mesmo, mas cumpra o seu ministério, aponte para Jesus. Muito bem, terminamos a nossa exposição de hoje e agora nós vamos para o nosso quebra-gelo. Nosso quebra-gelo de hoje, eu quero perguntar para você, qual é o seu ritmo musical favorito? Qual é o ritmo musical favorito? O seu. Eu tenho 2. E aí quando eu falo dos meus ritmos musicais, o pessoal fala assim, mas eles são tão antagônicos. Mas são os que eu gosto. Eu gosto de rock. Já fui baterista de banda de rock. Já tive cabelo comprido, você pode não acreditar, mas é verdade. E eu gosto muito do soul music, que veio do gospel, né? Soul. Esses 2 ritmos são os ritmos que eu mais gosto de ouvir. Eu sou bastante eclético, gosto de todos os ritmos, com exceção de alguns que tem por aí hoje que eu realmente não consigo ouvir, mas enfim, então vou melhorar quase todos os ritmos. Mas qual é o que você gosta? Fala aí pro grupo, compartilha. Vamos para as nossas perguntas. Hoje nós vamos ter 2. A primeira, nós vamos ler Romanos 12, capítulo 3, Romanos capítulo 12, verso 3, desculpa. E eu gostaria que alguém de vocês lesse e cada um compartilhasse o que é que entende desse texto. O que você entende desse texto e o que você pode pegar desse texto para a sua vida. Romanos 12, 3. E a nossa segunda pergunta, o nosso segundo compartilhamento, é que você pensasse nisso, que vocês refletissem. Quem você não é, quem você sabe que você não é. Quem você é e quem é que você quer ser. Quem é que você pode ser, no que você pode melhorar. São apenas esses 2 compartilhamentos hoje, tá bom? Depois que todos compartilharem, fica aqui a minha gratidão a todos vocês e Deus abençoe a sua reunião.